2001, mais ou menos, por volta disso, quase 2002, eu arrumei um trabalho. E o serviço que eu arrumei foi a profissão de garçom. Garçom é servir. Garçom é aquele que entrega a refeição pronta para os hóspedes comer, né, no restaurante ou num hotel. E eu trabalhava em um hotel. Então, eu trabalhava ali como garçom e também fazia os serviços gerais, porque o combinado era assim. Então, eu preparava a mesa, eu preparava os alimentos, né, e os alimentos já vinha tudo pronto, né, os laticínios, né, já vinha tudo pronto, né, e a gente apenas preparava e colocava na mesa para que os hóspedes servissem. Então, a gente tinha que preparar aquilo com muito carinho, né, trabalhar, né, bem humorado, bem feliz. Então, a gente deixava a mesa muito bonita. E a gente tinha assim já uma regra que antes da gente servir, a gerente ela gostava que a gente já tivesse com a barriga cheia. Então você prepara a mesa antes, deixa tudo, e antes dos hóspedes, que tinha a hora de entrar, você já toma o seu café e você fica ali na expectativa, recebendo, né, os hóspedes, e sempre sorridente, sempre contente, sempre feliz, e repondo alimento. Conforme vai comendo, você vai repondo o alimento, né? Então, essa foi uma profissão que eu trabalhei, eu creio que foi mais de um ano, de garçom, servindo o povo. E o ministro, ele não está longe disso. O ministro, ele não tem nada. O ministro, ele é um garçom de Deus. E a igreja que escolhe ele, né? A igreja que escolhe o seu pastor, ela é soberana. Inclusive, o pastor Donizete, ele tem um estudo sobre a soberania da igreja. É muito importante isso daí. É muito importante isso daí. Eu tenho estudo, inclusive eu fui numa gráfica lá, mandei copiar e encadernei. Eu tenho em casa. Então, o ministro, ele é um garçom. O garçom, o alimento é a palavra de Deus. E quem produziu esse alimento, quem fez esse alimento, foi o Espírito Santo, foi Deus. Então, o alimento está tudo pronto, está tudo certinho. Então, o que a gente faz? A gente serve a igreja. Mas antes da gente servir, a gente come primeiro, a gente está com a barriga cheia, né? Está com a barriga cheia. E a gente serve a igreja com aquilo que a gente já se alimentou. Isto falando do ventre espiritual da nossa alma. Então, nesta noite, nós vamos pensar um pouco sobre uma única liderança e nós vamos pensar na mensagem à igreja de Laodiceia. Nós temos aqui essa mensagem pregada pelo nosso profeta de Deus na data de 9 de junho de 1958. Em uma segunda-feira, ele pregou essa mensagem em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. E ele pregou essa mensagem em uma convenção de ministros. Ele pregou essa mensagem em uma convenção de ministros. E ele usou a escritura de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 20. E nós, nesta noite, vamos meditar um pouco baseado nesta mensagem. A mensagem à igreja de Laodiceia. Esta mensagem ela foi pregada já aqui vai dar 64 anos, é isso? 58 para 2022. É isso mesmo? Quem que é bom de matemática aí?
64, 64 anos que foi pregado esse sermão. 64 anos. Que o irmão Brana pregou para essas pessoas, uma convenção onde tinha muitos ministros, onde estava ali reunido muitas denominações, e o irmão Brana pregou esse tema. E nós vamos ser ajudados nesta noite com esse assunto. Creio que nós vamos sair daqui melhor do que nós entramos. O pão já está pronto, agora nós vamos comer. Amém? A mesa já está posta, então nós vamos todos já assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, vamos alimentar. Então vamos, os irmãos que podem se colocar de pé, então vamos à Escritura. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Podemos ler os dois últimos versículos, né? Porque a mensagem à igreja de Laodiceia é muito importante para nós. E nós estamos vivendo no final desta era. 116 anos já que iniciou esta era. 1906 para 2022, já entrando aí 2023, 116 anos que essa mensagem já foi pregada, vai para 117. E o versículo 20, podemos ler até o 22, está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai celestial, Criador dos céus e da terra, eu levanto as minhas mãos agora, Senhor, a favor desse ministério, Pastor Vicente, Pastor Donizete, a saúde desses ministros, Senhor. Pai, cura divina, saúde divina seja derramada sobre eles e sobre todas as congregações, famílias que estão sob a responsabilidade desse ministério, Pai. Senhor, a Tua palavra, ela é viva. A Tua palavra é o alimento da hora, do dia. E nós sabemos que, assim como o Senhor falou através de Moisés, e ele escreveu, assim como o Senhor falou, expulsando o diabo, vencendo o diabo, nós falamos nesta noite, e é a realidade e a verdade. Nem só de pão natural viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o motivo de estarmos aqui nesta noite é por causa da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é tudo para nós. A Tua palavra é a nossa vida. Sem ela, nós não temos nada, Pai. Então, Senhor, eu me ponho aqui como um porta-voz do Senhor. E que o Senhor possa, mais uma vez, vir usar este vaso como um garçom que aqui estou para servir o Teu povo, Teus filhos, Tua igreja, Senhor. Que haja, ó Deus, unção ao falar. Que haja, ó Deus, cura, vivificação. Que haja, ó Deus, libertação, soluções de problemas.
que a palavra possa discernir os pensamentos. Ó Deus, toma o controle do maior até o menor, Senhor, dos irmãos presentes aqui, os irmãos pela internet, aonde estiver chegando esta imagem, esta voz, que a unção do Espírito Santo possa se manifestar, porque o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares, o teu poder, a tua unção, Pai. Ó Deus, nós oramos e te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostei disso daqui, irmãos. Eis que estou à porta e bato, né? Eu pedi até para a irmã deixar um desenho para mim ali. E eu creio que já ela vai pôr, né? É a figura que está nesta mensagem, né? Isto ali, ela pôs lá, então fica melhor, né? Então ali nós temos uma figura de um homem à porta batendo. Nós temos ali uma figura, e vocês vão notar que essa porta, a abertura dela não está do lado de fora. Vocês vão notar que a abertura desta porta está do lado de dentro. Vocês vão notar que o pintor desse desenho, desse quadro que ficou muito bonito, ele pintou essa pintura inspirada justamente nessa escritura. Aqui no parágrafo 20, o profeta de Deus, ele mostra justamente sobre esse quadro. Enquanto os irmãos observam esse quadro, que é uma grande mensagem para nós, ele diz assim: é uma coisa muito estranha ver um homem batendo a porta, como está na Escritura. Eu esqueço o nome do artista, ele disse, que pintou o famoso quadro de Jesus batendo a porta. Não consigo me lembrar o nome dele. É um artista grego, eu creio. E quando todas as grandes pinturas, antes que possa ser pendurada no salão da fama, tem que passar primeiro pelo salão dos críticos. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Antes de ir para o salão da fama, a pintura, ela tem que passar pelo salão dos críticos. E foi o que aconteceu. E então, isso me faz lembrar da igreja. Vocês vão notar que ele está falando dessa pintura, dessa escritura que acabamos de ler, e ele está aplicando isto à igreja, a mim e a você. Antes que a igreja possa ser levada à glória, aleluia, ela tem que passar pelo mundo da crítica. Antes que essa igreja eleita, escolhida, for levada à glória, na graça do arrebatamento, antes ela tem que passar pelo mundo da crítica. Antes dela ter aquela ceia das bodas do Cordeiro, após o casamento do noivo celestial com a noiva terreal,
aqui na terra, em corpos humanos ainda. Porque vocês sabem que a igreja está velada em corpo humano. A igreja está dentro de cada um de nós. Você é a igreja aí dentro de você. Não é a quatro paredes, mas você é a igreja. E Ele está à porta da igreja, que é eu, que é você. A Bíblia chama nós de casa. A Bíblia chama nós de templo. Então, antes que a igreja possa ser levada à glória, ela tem que passar pelo mundo da crítica. E vocês sabem, irmão, um cristão nascido de novo, ele sofre críticas. Principalmente quando ele vive a palavra. Principalmente quando ele toma Jesus como seu exemplo. Ele passa por muitas aflições. Ele sofre muitas críticas. Porque o mundo, ele critica mesmo. Porque quem governa o mundo é o diabo. Nós sabemos disso. E as pessoas do mundo, dominadas pelo diabo, quando ela vê um homem cristão, uma mulher cristã, que está lutando para viver a palavra de Deus, então o que eles fazem é criticar, é zombar, ridicularizar. E às vezes tentamos nos esquivar de ser criticado, por causa do nosso comportamento, da nossa maneira de ser, principalmente a nossa juventude hoje, os adolescentes, as nossas crianças na escola. Uns dias atrás, a professora implicou com o cabelo da minha filha. Por que esse cabelão grande? E a minha esposa gosta de mandar ela de vestidinho para a escola, arrumadinha, coloca uma bermudinha debaixo do vestido, conforme o irmão Brana nos ensinou nas perguntas e respostas, porque criança vocês sabem. Então a gente manda ela bonitinha para a escola. A própria professora criticou do cabelo, da maneira, do vestido. Por que você não vê assim? Por que você não vem assim? As crianças sofrem, os nossos adolescentes sofrem. Em vez deles tomar o exemplo daquela criança, de pudor, de modéstia, não, eles fazem criticar. E eu fui em uma das reuniões desta escola, e o próprio diretor recomendando, por favor, mães, não deixem suas filhas vir com brusinha mostrando barriga, vir com um short curto na escola, por favor, põe uma roupa decente. O próprio diretor. E a professora vem criticar, vê se não é o diabo. Então nós somos criticados, os jovens nossos são criticados. Mas irmãos, nós não podemos ceder. Nós temos que ser cristão em todos os lugares. Seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, seja no mercado, nós temos que ser cristãos. Você é uma luz, e a luz alumia em lugares escuros. Não importa as críticas, não importa o que o mundo diz, importa o que Deus vê em você. Meu filho, minha filha, eu amo você do jeito que você está vivendo para mim. Então, irmãos, não adianta, às vezes nós tentamos esquivar, nos afastar das críticas. Muitos até se desviam. Todo mundo me critica, meus colegas, aí eu vou começar a ser mundano igual a eles. Aí eu vou começar a ser uma coisa na igreja, em casa por causa do papai e da mamãe, você também, mas lá na escola você é de outro jeito. Eu falo por experiência, irmãos. Uma certa vez, um colega falando comigo, ministro, e ele até pregou uma mensagem. E ele contou uma história que uma filha de crente,
O que ela fazia? Ela pegava uma roupa mundana e colocava dentro da mochila. Ela tinha vergonha. Quando chegava na escola, ou próximo da escola, ela entrava em um banheiro e trocava. E entrava na escola. Por quê? Porque ela não estava suportando as críticas. Então, ela cedia. E nós não podemos ceder. Porque o diabo, ele quer ver nós mundano. O diabo quer ver nós, irmãos, escravo. Escravo de cobiça, escravo de pecado. Mas nós temos que resistir ao diabo. Temos que resistir, o diabo está encarnado nas pessoas. A única maneira do diabo fazer alguma coisa é encarnando em alguém. E é ele que está criticando de nós, é ele que está zombando de nós, mas nós temos que nos posicionar, ficar com a palavra. Se a palavra diz, faça assim, vamos ficar com a palavra, não importa o que o mundo diga, o que os críticos dizem. Porque nós sabemos, irmãos, as nossas atitudes do lado de fora mostram o que tem dentro de nós. Então, ele continua. Às vezes tentamos nos esquivar, nos afastar das críticas. Bem, eles são só, ou melhor, elas são só um teste. Críticas são só um teste. Aí o irmão Branham vem e traz isso aqui para algo muito maravilhoso. Olha o que o irmão Branham fala para nós aqui. Falando sobre as críticas. Elas são só um teste. Aí ele diz assim, são pepitas de ouro para você. As críticas são pepitas de ouro para você. É algo que Deus permitiu que venha a você para prová-lo e trazê-lo a 100 por um ouro puro. Ei, aleluia! Que está brilhando. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Escute isso, irmãos. Todos que querem viver em Cristo padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Nós somos perseguidos. Sim, e vamos ser perseguidos. Mas nós sabemos de uma coisa. A verdade prevalece. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. As Escrituras dizem isso. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Viver em Cristo Jesus é viver a palavra, é obedecer a palavra. Então as críticas, não tome elas como uma coisa ruim. Nós lhe damos boas-vindas. O irmão Branham manda nós dar boas-vindas às críticas. Dá boas-vindas. Se o mundo está te criticando, porque Deus está gostando de você. O ruim é quando o mundo está bajulando. O mundo está gostando. Ó, irmãos, as Escrituras dizem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Chega a dizer, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então vamos ser amigo de Deus como Abraão? Jesus falou assim, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que Jesus mandou nós fazermos, vamos fazer. Vamos seguir as pegadas do Divino Mestre. Vamos andar conforme Ele deixou para nós andar. Isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Então, as críticas, é isso. Aleluia. Então, as críticas, nós lhes damos boas-vindas, porque é o que temos que ter,
para nos fazer passar pelas provas de fogo. Então este artista dessa pintura, quando o quadro estava passando pelo salão dos críticos, a irmã vai pôr aí de novo para os irmãos observar agora. Houve um crítico que observou. Chegou um crítico lá, observar a pintura. E ele olha a pintura, observa, vai. Porque a pintura, ela tem uns ângulos, né? Ela tem uns ângulos. Eu me lembrei do irmão Brana. O irmão Brana, ele pregou uma mensagem baseada numa mensagem que o irmão, deixa eu lembrar o nome dele que foi tabernáculo, o irmão Neville. Ele pregou, o irmão Neville tinha pregado de manhã, eu creio que foi uma mensagem de Páscoa, de manhã, bem de manhãzinha no rádio, e o irmão Brana ouviu a pregação do irmão Neville, e ele pegou aquele assunto, aquele mesmo tema, mas de um ângulo diferente. Então, esse crítico, ele começou a observar essa pintura. Ele olha dali, ele observa, olha daqui, olha dali. E ele disse: Senhor, que é o autor da pintura, eu acho seu retrato de Cristo lindo, muito bonito. Eu penso que, de pé na porta, e as boas expectativas de observar e esperar que alguém a abra. Mas disse: há uma coisa errada. Isso é, você não colocou uma tranca para ele entrar. Olha onde esse crítico foi. E o artista, ele fez isso de propósito. Veja isso daqui. E o artista respondeu: eu pintei a si mesmo. Você vê neste caso, a tranca está do lado de dentro. A tranca dessa porta fala da porta do seu coração. O irmão Brana pregou esse tema também. Creia de coração e a porta para o coração. No mesmo assunto, ele fala sobre isso. Neste caso, a tranca está do lado de dentro. Você que tem que abrir. É você que tem que abrir a porta para o Espírito Santo entrar. É você que tem que abrir e convidar Ele. Ele bate. Vocês notaram aqui em Apocalipse, a Escritura: eis que estou à porta e bato. Bater é isso, né? Não é? Mas se vocês notarem o que o versículo continua falando, eis que estou à porta e bato, essa batida fala de uma voz, fala de um chamado. Note bem, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. A batida se trata de uma voz chamando. Quem está dentro? Para quê? Para abrir a porta. E nós aqui estamos ouvindo, é a voz do Senhor Jesus Cristo falando, através do profeta João, que escreveu justamente o que Jesus mandou ele escrever. E ele disse aqui: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Você tem que abrir a porta do seu coração. Mas para você abrir, você tem que tomar uma decisão. Irmãos, quando Jesus bate na porta, nós sabemos que é Ele.
porque a batida dele é diferente. O diabo, ele não bate. O diabo, ele é um intruso. O diabo, ele fica buscando oportunidade de entrar, sem bater. Mas Jesus não. Jesus é educado. Jesus, ele quer que nós tomamos uma decisão. Quando a palavra é falada, quando a voz de Deus é ecoada, como está sendo nesta noite, ela está batendo em seu coração. É você que tem que aí de dentro tomar a sua decisão de abrir essa porta do seu coração para ter companheirismo com Ele, para Ele ter comunhão com você, para Ele cear com você e você cear com Ele. Mas para que isso aconteça, algo tem que acontecer. Você tem que abrir a porta e você tem que convidar Ele para entrar. Abre a porta e convida, porque muita gente pode abrir a porta, mas não convida Ele para entrar. E muita gente até abre a porta, convida para entrar, mas manda ele ficar logo ali na entrada. Não convida ele para participar de tudo dentro da casa. Que Deus possa nos ajudar nesta noite. Que essa inspiração possa penetrar nas nossas almas. De saber que o Espírito Santo está aqui. E a voz dele está batendo. E ele quer entrar na sua casa. Ele quer entrar na sua vida. Mas ele quer ter a sua vida toda para ele. Ele quer ter a sua vida privada para ele. Sua vida particular para ele. Ele quer ter intimidade com você. Ele não quer você orgulhoso. Não, ele quer você uma pessoa que não tem orgulho dele, mas que você receba ele de corpo, alma e espírito. Ele quer que você abra, convida ele para entrar e peça a ele: Senhor, me dá a tua fé. Me dá a tua fé. Porque o irmão Breno vai falar aqui que o nosso coração, dentro de nós, tem muita coisa, muitas portinhas. Ele fala aqui de 3. A porta da privacidade, a porta do orgulho e a porta da fé em Deus. Então você é que tem que abrir. É você que tem que tomar a sua decisão. É você, irmão, irmã, todos nós. É nós que temos que abrir a porta e convidar ele para entrar. Vê você, a tranca está do lado de dentro, Cristo está batendo. É assim, e assim é com cada pessoa que está aqui nesta noite, buscando a Deus por algo. E se estamos buscando a Deus por algo nesta noite, esse algo é o arrebatamento. Irmãos, não tem nada maior para se buscar nesse mundo no qual estamos vivendo do que o arrebatamento. O arrebatamento temos que buscar. Nós sabemos que o buscar o arrebatamento é encher do Espírito Santo, encher da vida de Cristo. Cristo ter o controle pleno em nossas vidas. Ele ser o Senhor do seu coração. Ele ser o Rei do seu coração. Ser o dono de você. Ter o controle em tudo aí dentro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você está na presença dele, irmãos. Os querubins, os serafins, eles que nunca experimentou o que nós estamos experimentando nesta noite. Saber que Ele nos perdoa 24 horas por dia. Saber que Ele nos cura 24 horas por dia. Saber que Ele nos abençoa todos os dias. Eles que nunca experimentou isso estão lá, glorificando, adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E você e eu, que nós, que já experimentamos o que é pecar, o que é errar, e saber que Ele nos perdoou, saber que Ele nos redimiu, de que maneira nós temos que ficar na presença dEle.
é louvando, é exaltando, é agradecendo a Ele. Aleluia! É assim, é com cada pessoa que está aqui nesta noite buscando a Deus por algo. Ele está batendo a porta, mas você tem que abrir. Você é quem está no controle aí dentro. Aleluia! Você está do lado de dentro para abrir a porta. Se você precisa de salvação, aleluia, se você precisa de salvação, se Ele bater, receba, abra a porta. Se você precisa de cura, abra a porta. Isso é tudo que você tem que fazer, então Ele entrará. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a reconhecer isto. Saber que Ele está à porta, batendo. A voz de Deus, a palavra. No começo desta mensagem, eu gostei muito disso daqui. O irmão Brana, no parágrafo 5, bem no finalzinho, ele diz assim: pois bem, eu creio que este é o verdadeiro fundamento, falando da palavra, comparando o Urim Tumim do Velho Testamento, do peitoral de Arão, com a palavra, a Bíblia, hoje. Veja isso daqui, isso aqui é muito importante para nós. E eu gostei disso aqui. Ele diz assim: e creio que isto é correto. Você crê que isto é correto? Amém. Que somos irmãos. Amém. E assim, por essa razão, não represento nenhuma igreja denominacional, mas represento a igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a ousadia do irmão Brana nessa convenção foi tão grande, que ele colocou as denominações que estavam ali presentes, os ministros, ele colocou em pedaços. O diabo apanhou, mas apanhou mesmo. Vocês já leram essa mensagem? Eu estou pregando o que vocês já leram aqui. Vocês apenas estão comendo o poder vivificador novamente, porque a palavra de Deus ela é nova a cada manhã. Essa mensagem já foi distribuída há uns 2 meses atrás, ou 3, porque chega todo mês, né? Já chegou mês passado todos os dias da nossa vida, e agora fala esta montanha. E nós que não temos acesso ao inglês, não sabemos falar inglês, traduzir, ler, então nós não temos como, mas o pastor Donizete disse, essa mensagem, ela fala do poder da palavra falada. Fala a esta montanha. E nós sabemos disso, que o poder da palavra falada está dentro de nós, que é Cristo em nós, através do novo nascimento. E isso é muito importante. E o irmão Brana, nesta mensagem, naquele dia, em 1958, ele pisou na garganta do diabo pela unção do Espírito Santo. Deus nele. E ele disse aqui, não represento nenhuma denominação. E se você notar, tem pessoas aí representando denominação A, denominação B. As pessoas deveriam de ler mais a mensagem do irmão Brana. Porque não somos uma denominação. Denominação, ela saiu da mente humana. Foi um homem que denominou ela, que deu aquele nome, que fez aquele sistema, que organizou aquilo. A igreja de Deus, ela não é uma organização, ela é um organismo, ela é um corpo de membros, não local, mas universal, que alimenta da mesma fonte, que tem a mesma cabeça, a mesma liderança,
que é a única liderança, que é Cristo. Isso é muito importante nós observarmos isto. E ele diz, não represento nenhuma igreja denominacional, mas represento a igreja do Senhor Jesus Cristo. É onde todos vocês são parte. Amém? Disse, desse grande corpo de Cristo. Você é parte. Nós somos parte desse grande corpo de Cristo, que não é brasileiro, que não é americano, que não é africano, mas é universalmente falando, espiritualmente falando, o corpo, igreja, a palavra da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante nós entender e tomarmos isso. Aleluia! Eu gostei muito disso daqui. Agora, e estamos esperando esse dia que virá, quando Ele raptará a sua igreja para ir para casa. Amém? Aleluia! E se o Senhor permitir, Ele diz, essa semana quero falar um pouco sobre isso. Aí Ele dá o tema de algumas mensagens. O poste de amarração da igreja que vai. O poste de amarração da igreja que vai é a palavra. É a doutrina dos apóstolos. Não é a doutrina de um homem, não. Não é o que um homem acha, não é o que um homem interpreta, não. Não, o poste de amarre é a palavra. A escritura na parede, que mensagem. Ele falando no decorrer da semana, daquela convenção. Todos conhecem a escritura na parede. Falando lá daquela festa de Belsazar, que pegou as coisas sagradas, os utensílios da casa de Deus, coisas que foram dedicadas exclusivamente para usar, para adoração, para o santuário de Deus. Então ele pegou os utensílios para uso de uma festa carnal, para uso de uma festa mundana. Então, começou-se a festa e eles começaram a fazer aquilo que entristeceu Deus. Mas Deus não deixou aquilo passar. O fim daquele reinado chegou. Enquanto eles estavam todos ali festejando, deuses pagãos, deuses diabólicos, Deus desceu, uma mão poderosa desceu diante os olhos de toda a casa e do rei, e escreveu Men Tekel, o farsim, e o rei endoidou com aquilo. Ele chegava a bater os joelhos um no outro, tremendo, porque era a mão de Deus que estava escrevendo. Chama lá os astrólogos, chama feiticeiros para trazer a interpretação dessa escritura. Chamaram todos os inteligentes do reinado, todos os profetas do diabo, os bruxos do diabo, e um dava uma interpretação e nada, ninguém conseguia trazer a interpretação que agradava o rei. Mas aí chegou o ouvido do rei: rei, tem um aqui no nosso reinado, cujo espírito dele é o espírito dos deuses. Daniel, o Deus que ele serve pode falar o que está escrito. Traz ele aqui. E Daniel chegou na presença do rei, e ele olhou o escrito. Men Tekel, assim. Ele disse: ó rei, Men Tekel, assim. O teu reino foi pesado na balança e foi achado em falta. Acabou o teu tempo. Esse mundo, irmãos, eles pensam que eles não estão sendo pesados na balança de Deus, tá? E a balança de Deus, ela não falha. Os reinos deste mundo estão no fim. Nós estamos, irmãos, ao apagar das luzes, no finalzinho da era de Laodiceia.
O tempo da vinda do Senhor está à mão. Veja para vocês ver como que está acontecendo as coisas, os cumprimentos, as profecias. Veja bem tudo que o nosso profeta pregou, que Deus usou ele para pregar. Veja para vocês se não é o retrato de hoje. Eu estou pregando um sermão que foi pregado há 64 anos atrás. Você lê ele é presente. Ontem, eu meditando, eu chorei a tarde toda como criança lendo esta mensagem. De pensar a condição que a igreja está. É hora de fazer inventário. Que Deus nos ajude a estar examinando a nós mesmos. Porque é hora de nós nos prepararmos. E ele falou a escritura na parede. E ele pregou também na série da semana, unidos sob Deus, unidos sob uma cabeça. E algumas coisas desse tipo o Senhor permitindo nessas próximas semanas. Pois bem, eu creio que este é o verdadeiro fundamento. A Bíblia é o verdadeiro fundamento. Seja todo homem mentiroso, mas a Bíblia, a palavra de Deus, verdade. Creio que Deus faz muitas coisas que não estão escritas na Bíblia. Isso aqui é muito importante. Deus é soberano, Ele faz muitas coisas que não estão escritas na Bíblia. Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus, mas eu não. Deus, sendo soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas eu tenho que fazer o que está escrito. Jesus, como um homem aqui na terra, ele não saiu nem um milímetro da palavra. E nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, não somos? Somos a continuação. Era um homem ungido, agora é uma igreja ungida, através do Espírito Santo. Então a igreja tem que viver de 100% da palavra. Veja isso. Isso é muito importante. Ele é Deus. Mas eu penso que a doutrina deve proceder da Escritura. Doutrina deve proceder da Escritura. Ensinamento tem que ser 100% Bíblia. Por isso que nós temos que ter cuidado com certos ensinamentos com mente humana. Este é o livro de Deus para nós. A Bíblia, amém? É o livro de Deus para nós. Aí ele diz, veja, falando do Urim e Tumim, quando o profeta lá no Velho Testamento, no tempo do peitoral de Arão, ele profetizava, ou o sonhador contava seu sonho, e aquilo não se cumprisse, um conjunto de luz piscava nesse Urim e Tumim. Então o profeta estava errado. Se não bater com as escrituras, se não bater com aquilo que as 12 pedras do peitoral não acendesse, aquilo estava errado. Veja, Deus sempre teve uma maneira de responder de modo sobrenatural. Você tem alguma coisa que você quer que Deus responda para você? Deus sempre tem uma maneira para responder de modo sobrenatural. Então pode aguardar que Ele vai responder. E pode ser que Ele já está respondendo através dessa mensagem. Vem, sempre a verdade é conhecida. Note. Então, se aquilo não acendesse, então o homem, o profeta, estava errado. E isto, agora, depois que aquilo, o sacerdócio foi abolido, e nós temos um novo sacerdócio nesta noite. Nós temos um novo sacerdócio nesta noite. Amém? Jesus Cristo, como o sumo sacerdote, temos um novo Urim Tumim. Este é a Bíblia.
A Bíblia é o novo Urim e Tumim. Por isso que nós ficamos com ela. Qualquer que tirar ou acrescentar, Apocalipse 22, 18 e 19, tirar ou acrescentar, adicionar qualquer coisa a esse Urim Tumim, esse novo Urim Tumim, que é a Escritura, sua parte será tirado do livro da vida. As pragas serão acrescentadas. Então vamos tentar fazer o melhor que pudermos, com a ajuda de Deus, para permanecermos exatamente nestas páginas. Eu sempre disse isso. Não quero nada menos do que o que Deus tem na Bíblia. É isso que Deus quer de mim, de você. Nada mais, nada menos. É a Bíblia 100% que Deus tem. Ah, que maravilha. Isso é amar a palavra de Deus. Eu sempre disse isso. Não quero nada menos do que o que Deus tem na Bíblia. Todavia eu quero tudo o que Ele tem na Bíblia. Todas as promessas que são para nós. Todas as promessas que são para nós. Nós vamos ter que parar, irmãos. Deixa eu ver a hora aqui. Tem que parar mesmo, né? Tem que parar. Tá bom, não tá? Aleluia. Ei, mas tem coisa aqui. Aleluia. Mas vamos mais um pouquinho aqui. Vocês estão sendo abençoados? Eu estou sendo abençoado. Aleluia. Isso aqui é mais do que ouro natural. No parágrafo 26 agora, o irmão Brana conta várias histórias aqui. Ele conta a história daquele menininho do selo que achou lá no baú, no sótão. E aquele selo foi vendido por $1, depois por $2.500. E o valor foi subindo, foi subindo, foi subindo. Ele conta também daquela menininha que o rei passava. E todos balançavam a bandeirinha. O rei Jorge, acho que é da Inglaterra, o rei Jorge, que ele fala aqui. E ela, depois que tudo passou, ela começou a chorar e se perdeu. Ficou lá atrás de um poste ali, chorando, chorando, chorando. E com muito custo a professora achou ela. E quando chegou lá, perguntaram: querida, por que você está chorando? Você não viu o rei passar? Vi. Você balançou? Balancei. Mas por que você está chorando? É porque o rei não me viu. Aí o irmão Brana disse: com Jesus não é assim. O rei dos reis, ele vê todos nós. Todos nós ele está vendo. E no parágrafo 26, ele também fala do Abraham Lincoln, daquele prisioneiro que recusou o perdão e depois foi fuzilado. Ele mostra que um perdão é perdão quando é aceito como perdão. Que Deus nos ajuda a aceitar o perdão, o preço que foi pago aquele dia no Calvário. Como tem aquele hino, eu sei que foi pago um alto preço. A dívida foi paga. Ele diz aqui, 26, cada promessa divina na Bíblia é sua nesta noite. Cada promessa divina na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é sua nesta noite. Se a fé de Deus bate em seu coração, então você pode tê-la. Porque nós fadigamos, ou melhor, por que nós fadigamos? Ele faz uma pergunta. Por que nós fadigamos? Porque tentamos dizer, bem, estou com medo de que isto não aconteça? Como podemos compreender isso em nossa mente, quando o Rei da Glória prometeu, Jesus Cristo, Filho de Deus? Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Agora, cearei, aqui significa ter comunhão ou companheirismo. Jesus quer companheirismo. Companheirismo com você 24 horas por dia, não é só na igreja não, é em todos os lugares. Todos os dias até a consumação do século. Estou convosco mesmo em vós. É isso que o coração de Deus anseia nesta noite. Ele anseia por isso. Em Dallas, eu digo aqui em Congonhal, aí em Varginha, aonde está chegando, Deus anseia o companheirismo conosco, em todos os lugares do mundo, uma quebra de preconceitos, é o que Deus quer, uma quebra de preconceito, uma limpeza desde o púlpito até o porão, e um reavivamento à moda antiga, que sacuda as denominações, que se diz da mensagem. Porque denominação hoje, irmãos, muitas das vezes a gente pensa, como o irmão Breno dizia aqui, batista, metodista, os trinitarianos, os pentecostais, os nazarenos, não. Hoje denominação está com a mensagem na mão. O que é uma denominação? O que é um sistema? É quando se tranca, é quando fazem muralha. Leia a mensagem Festa das Trombetas para vocês verem. O irmão Breno diz, todo grupo que se organiza, Deus deixa ele. Ah, mas tem dons do Espírito Santo, tem coisa boa, tem, mas Deus não deixou lá. Sabe por quê? Porque se fechou, é só nós somos os melhores, nós somos a mais velha. Isso saiu da onde? Saiu do paganismo, saiu lá do Concílio de Nicéia. Veja o sistema romano para vocês verem. É um homem tentando tomar o lugar de Cristo, vigário Filhos Dei. Observa, todo mundo tem que baixar a cabeça, tem que dobrar o joelho, tem que beijar a mão. O irmão Bruno foi lá visitar. Quando ele chegou lá, ele falou, se for para pôr uma flor, eu ponho. Se for para andar de fasto, eu ando. Mas beijar a mão? Até aqui só. Que é isso? Há um só Deus. A igreja de Deus, ela tem um só Deus. E o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de adoração. Nenhum homem precisa de ser honrado de forma exaltada. Não. Porque tudo que um homem faz, se é coisa boa, foi Deus que permitiu ele fazer. Foi Deus que usou ele para fazer. Mas a honra, se aquele homem receber aquilo, ele é um falso. É o diabo nele. Porque nenhum homem verdadeiramente cheio do Espírito Santo, quando ele é usado, ele aceita ser adorado, venerado. Ele não, ele se humilha. Atos capítulo 10, Cornélio diz, Pedro, um grande homem. Quando Pedro chegou lá, Cornélio dobrou o joelho. Pedro, Cornélio, para com isso. Levanta, rapaz, eu sou homem. Eu sou homem. João tentou dobrar o joelho nas visões de Apocalipse. Tentou dobrar o joelho para adorar aquele que falava. Opa, para com isso, rapaz. Eu sou um mensageiro como você. Sou conservo teu e de teus irmãos. Irmãos, se nós lemos o Apocalipse da maneira que o irmão Brana nos pregou, nos ensinou, nós temos um esclarecimento muito grande do que é o Apocalipse. É tirando, é revelando, abrindo as cortinas para nós, nas eras, nos selos. Adora Deus. O único que tem que ser adorado é Deus. Adorar homem? Venerar homem? Não. O irmão Brana, nós respeitamos. Nós temos uma foto que nós respeitamos, que é a que tem a coluna de fogo. Mas nós não adoramos quadro de
William Branham, foto dele, de jeito nenhum. Nós temos esse quadro por causa da coluna de fogo que está sob a cabeça dele, mostrando que Deus visitou o povo no século XX. E aqueles que receber essa mesma mensagem que Deus trouxe para nós no século XX, vai receber a mesma coluna de fogo. É a mesma que foi com Israel no deserto. É a mesma que se fez carne e habitou entre nós. É a mesma que desceu no Pentecoste e habitou dentro da igreja. É a mesma que apareceu para Saulo no caminho a Damasco. A mesma coluna de fogo apareceu no ministério do nosso profeta, não só uma vez, várias vezes. Foi fotografada até mais de uma, mas uma sobre a cabeça dele. Que muitos estão chamando de falso. Chama de falso hoje, porque não nasceu lá, porque não viveu naquele dia. Eu fico achando assim, o irmão Branham é falso, o irmão Branham é isso e aquilo. Por que no dia que o irmão Branham estava vivo, os corajosos não iam lá? Os que foram lá, o que aconteceu com eles? Eu vou na reunião para desmascarar o Branham, para mostrar que ele é um impostor, para mostrar que ele é um enganador. Achou um? O irmão Branham chegava a desafiar no púlpito, pelo Espírito Santo. Inclusive ele chegou a desafiar. Se alguém provasse que o batismo na Bíblia fosse apenas o título Pai, Filho e Espírito Santo, ele até falou, eu recompenso uma pessoa com tanto valor. Eu quero que alguém me prove. Não tinha ninguém, ele desafiava. Me provar que tem um batismo fora do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe. O único nome que perdoa pecado é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Não há um, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos. Os nossos pecados são perdoados por causa desse nome santo. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Então é só Deus, irmãos, para ser adorado. Nós não temos que adorar nenhum homem. Não, não, não. Adora a Deus. Amém? Amém. Adora a Deus. Que coisa boa. Veja isso daqui. A moda antiga. Uma limpeza desde o púlpito até o porão, um reavivamento à moda antiga que sacuda as denominações e enche a verdadeira igreja do Deus vivo. Aperte as mãos dos da santidade, dos batistas, metodistas, pentecostais, nazarenos. O irmão Branham disse, quebra as barreiras da denominação. Ali, naquele dia, em 1958, vocês que estão aqui, aperte a mão do outro, deixa as diferenças. Deus, anseia entrar para ter companheirismo com o seu povo, mas as diferenças impedem. Entrar para ter comunhão e lhes trazer algo bom, mas a igreja e as pessoas, escuta, mas a igreja e as pessoas o mantém afastado para vir. Porque vocês dizem, bem, esse grupo não crê como eu creio. Que diferença isso faz? Isso não tem nada a ver. Somos cristãos nascidos de novo na mesma família, um grupo de peregrinos. Aí ele diz, nunca veremos olho no olho, até que o vejamos face a face e sejamos transformados e feitos à semelhança do seu próprio corpo glorioso. Aí eu vou encerrar com o parágrafo 27. Precisamos de um quebrantamento. Todos nós, no mundo todo, precisamos de um quebrantamento, uma limpeza, uma faxina para começar um verdadeiro avivamento. Quando os dons
e poderes e maravilhas e manifestações do Espírito Santo possa vir à igreja, mostrando grandes sinais e maravilhas. Como Deus pode fazer isso? Ou melhor, como Deus pode fazer isso em um grupo dividido? Não podemos fazê-lo. Deus ama seu povo. E todos nós devemos nos unir em grandes ajuntamentos. Esse é o desejo do pastor Donizete. Ele conversando comigo uns dias atrás, uns tempos, uns meses atrás. É o que Deus quer. Nos unir. Ele tentou fazer isso uma vez. Foi resistido. Meu Deus. Resistir, companheirismo, comunhão. Vocês não podem ir lá congregar com eles. Faz questão até de pôr culto no mesmo dia. Chama de ismo, doutrina errada. Mas não prova nas Escrituras. Irmãos, haverá surpresa no arrebatamento. Quem tem o azeite, não desfaz. Quem tem o azeite, não chama o irmão de falso. Fala que o irmão está em doutrina errada. Não, quem tem um azeite, o Espírito Santo, respeita. Mesmo que muitas das vezes você não concorde tudo com ele, mas você respeita. O irmão Branham era um homem tão central que ele respeitava a todos. E hoje, não, hoje eles metem a língua mesmo. Hoje eles ficam, até desvia. Se ele estiver vindo aqui, eles passam para o outro lado. Bloqueia. Irmão pioneiro nesta mensagem. Mais de 50 anos. Perguntou de que lado que você está. Eu falei, estou do lado da palavra e do lado que o profeta de Deus mandou nós ficar. Sabe o que ele fez? Me bloqueou. Me bloqueou. Eu não esperava aquilo daquele irmão. Mas eu continuo amando. Continuo com ele no meu coração. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo quer ver quão bom e quão suave é que os irmãos vivem o quê? Em união. Nós precisamos um do outro, irmãos. Não adianta eu falar, mão direita, eu não preciso de você, não. Nós precisamos de uns dos outros. Veja como Deus pode fazer isso com um grupo dividido. Não podemos fazê-lo. Deus ama seu povo e todos nós devemos nos unir em grandes ajuntamentos e esquecer que somos o quê? Batistas e presbiterianos e assim por diante. Lá em 1958. Hoje, em 2022, Deus quer que nós unimos e deixamos as diferenças. Ele está à porta batendo. E é nós que temos que abrir. E Ele quer que você convide Ele para entrar. Não somente para entrar e ficar ali na porta. Não, entrar e ter o domínio de toda a casa. Corpo, alma e espírito. Plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Que Deus possa derramar suas ricas bênçãos sobre nós nesta noite. Aleluia. Aleluia. Ele finalizou esta mensagem assim, irmãos. A parte final, última página, no parágrafo 56. Ele diz assim: feche todos os olhos. Vamos fechar nossos olhos. Ele diz, feche todos os olhos, por favor. Eu gostaria de saber, antes de orarmos, se há alguém aqui que levantaria a mão e diria, você diria, pastor Júlio, você que está na liderança do Espírito Santo, ali era o irmão Branham em Dallas, em 1958, hoje é eu que estou aqui, representando o pastor Vicente, representando o pastor Donizete. Aleluia. Eu não estou levantando, você, ou melhor, se alguém aqui que levantaria
a mão e diria: irmão Brana, eu não estou levantando minha mão para você. Você não estará levantando a mão para o homem. Você dirá: estou levantando-a para Deus, porque senti que em algum lugar ao longo dos últimos dias tenho ouvido uma pequena batida na minha porta. Eu não tenho vivido a vida que deveria. Quem sabe alguém está nessa condição, levantando as suas mãos, ou até com vergonha de levantar as mãos, mas você está dizendo para Jesus aí no seu coração: eu não tenho vivido a vida cristã que deveria. Tenho sido preconceituoso, sou um membro de igreja, eu deveria ter agido melhor, sei que deveria. Tenho discutido com os meus vizinhos, oh Deus, discutido com a minha esposa, discutido com os meus filhos, os filhos discutindo com os pais, batendo de frente com os pais, achando que é mais do que os pais, desonrando as mães, mãe discutindo com os filhos, irritando os filhos, provocando os filhos à ira. Oh Deus! Tenho discutido com os meus vizinhos, tenho argumentado com várias igrejas sobre suas doutrinas, contendendo, argumentando com várias igrejas. Eu vendi, eu não vivi da maneira que deveria, sei que não deveria ter feito as coisas que fiz, mas pela graça de Deus vou deixar as portas se abrirem nesta noite. Vou deixá-lo ser meu Senhor de agora em diante. Diga isso. Vou deixar o Senhor ser o meu dono, o meu dominador de hoje em diante. E eu vou dizer isto. Irmão Brana, você diz: pastor Júlio, você pode dizer para o pastor Donizete, a hora que estiver aí, junto com ele, presencial, congregando com o pastor Vicente, você pode dizer: não estou levantando a minha mão para você, estou levantando minha mão para Cristo. Eu irei, Senhor, e deixe-me lembrar de você em oração. Silenciosamente agora, enquanto todos estão em oração, vocês levantariam as mãos por todo o edifício? É isso, assente-se em silêncio. Vou fazer uma oração. Se você tem um pedido de oração aí pela internet, está escrito muitos pedidos que os irmãos pedem nesta hora, depois vai ser lido. Mas eu quero apresentar, e juntamente em especial, pastor Donizete, sua esposa, pastor Vicente, e você, irmão, irmã, todos vocês, você que tem abrido a porta para ele entrar, ele bateu, e ele quer entrar em cada porta que tem dentro dessa casa. Uma casa tem várias portas, porta de quarto, porta de banheiro, porta de cozinha, porta disso, porta daquilo. Ele quer entrar e ele quer ter acesso a tudo, ele quer ter comunhão, ele quer cear, ele quer ter companheirismo. Eu quero orar por você, agora mesmo. A palavra falada está aqui, está dentro de cada um de nós. Eu creio que ela foi falada aqui nesta noite. Receba o que você veio buscar, irmão, irmã. Receba o teu renovo, receba a tua vitória. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, diante dessas verdades escriturísticas que acabamos de falar nesta noite, Pai, sob essa unção maravilhosa do teu Espírito Santo, o Senhor está aqui como Senhor e dominador nosso. Deus Todo-Poderoso, cada mão levantada, cada irmão presente, aqueles que estão pela internet, até mesmo aqueles que hão de ouvir,
Pai, em nome de Jesus Cristo, que a unção do Senhor possa ir de encontro, trazendo, ó Pai, bênçãos, trazendo aquilo que cada um precisa, Pai, salvando aqueles que precisam de salvação, curando aqueles que precisam de cura, libertando aqueles que precisam de libertação, convertendo, ó Pai, mudando aqueles que precisam de mudança. Pai, eu oro, Pai, pedindo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vivifique esta mensagem, Pai, em cada coração, porque o Senhor é tudo para nós, e nós cremos em Tua verdade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma o controle e continua conosco, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos, né, que vão fazer a parte final, possam vir. Aleluia. Deus te abençoe. Irmão, nós vamos cantar mais um hino aqui, para finalizar. Depois o irmão Osmiro vai estar lendo o nome de quem acompanhou pela internet. Amém? E no 172, a minha alma... eu era um pecador, minha alma estava longe do caminho dos céus. Aqui está em lá. Amém, graças a Deus. Como o irmão Antônio disse mais cedo, hoje é dia de a gente lá em casa, meu pai com a mamãe. Papai com a mamãe, eles já estão mais de idade, então a gente reveza lá, cada dia um que dorme, né? Hoje sou eu, aliás, eu vou ainda para lá agora. Inclusive foi aniversário do papai, hoje 94 anos, fizemos um almoço lá, muito gostoso. Só que daí eu consegui uma moça que ela ajuda
durante a semana, ela está lá para mim agora. Falei, ó, até 10 horas você segura para mim lá fazendo favor, que depois, terminando o culto, eu vou, né? Então, graças a Deus, obrigado também pela Neide, que está lá para mim agora, né? Agora, a respeito da pregação, eu ouvi uma pregação dessa hoje. As coisas do mundo, as riquezas do mundo ficam pequenas. Fica muito pequeno. Porque a gente vê que só resta o arrebatamento. Não tem mais nada para acontecer. E triste, eu fico triste de, às vezes, pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crentes, e às vezes está ainda preocupado com dinheiro, preso com riqueza deste mundo, com coisas que a traça e a ferrugem vai consumir. Sendo que a nossa riqueza está do outro lado, a nossa riqueza está além do Jordão. Nossa riqueza está além do Jordão, né, irmã Moraes? Então isso é muito bom. Eu estou muito contente de poder estar aqui. A irmã da Neide está lá olhando, a mamãe com o papai para mim agora, e eu estar aqui foi muito bom. Lembrando os irmãos que depois do culto, aqui na entrada, nós vamos fazer um lanche. Tem um café, coisa simples, mas um lanchinho. Pastor, para a esposa dele, para não ficar muito tempo sem comer, né? Mas eu vou ler então aqui o nome dos irmãos que acompanharam o culto conosco. Deixa eu achar aqui. Irmão Carlos, em Sapucaia, Rio de Janeiro. A irmã Naná e família lá em Varginha. A irmã Tatá, irmão Cacá também lá em Varginha. A irmã Edna aqui em Congonhal. O tio Doni, a tia Marildo e o Lucas lá em Varginha. O irmão Doni é o diácono lá do pastor Donizete lá em Varginha. O irmão Sérgio Moraes aqui em Congonhal e sua família, que foi aniversário do irmão Sérgio também hoje. O pastor Doni, a irmã Lucia em Varginha, Deus abençoe, pastor Doni. A irmã Régia, esposa do irmão Moraes, ela não pôde vir também, está um pouco adoentada, até pediu oração. Depois eu vou pedir para o senhor orar aqui. O senhor lembra da irmã Régia em oração? Apesar que o senhor já orou, mas não custa reforçar, né? Irmão Marcelo Silveira, no Rio de Janeiro. A irmã Avelina Miranda, em Betim. O irmão Tiago e família, lá em Carmo de Minas, nosso evangelista, irmão Tiago. Sofreu um acidente agora esses dias, mas Deus já está cuidando dele. Irmão José Marques de Lima, em Pindamonhangaba. A irmã Célia Reis, em Três Corações. A irmã Leonice, em Urânia, São Paulo. O pastor Vicente, que a irmã Cizinha, a irmã Rúbia e toda a sua família ali em Três Corações. Deus abençoe. Daí a irmã Regis tem o pedido de oração. O irmão Marcelo, ele pede mais, pede oração, mas ele solicita mais do Espírito Santo. Pede oração para o pastor Weber Cordeiro. E agradece a Deus, deseja uma boa noite para nós aqui. Oração para o irmão Sérgio também pelo aniversário dele, né? Ele pede oração por ele, por sua família. E também a irmã Dorca Belloni, em Guaçuí, também está conectada, Deus abençoe. Vamos ficar de pé então, o pastor Júlio vai fazer a oração final, nos despedindo, e semana que vem, né, terça-feira, culto na internet, sábado também, lá na internet, através lá em Varginha, e domingo o nosso culto aqui. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós cremos, ó Deus, que o Senhor já consumou tudo para nós. Aquele dia no Calvário, e quando o Senhor ressuscitou, o Senhor diz: eu venci. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E o Senhor está conosco e em nós, Pai. Esse pedido de oração já foi apresentado, mas mais uma vez eu levanto as minhas mãos, Pai, a favor dos aniversariantes, Senhor. Desses irmãos, Pai, os pais do irmão Osnir, Senhor. Deus bendito, irmão Sérgio, Senhor. Ó Deus, os irmãos que não puderam vir por circunstâncias, Pai. Os pródigos, Senhor, que estão fracos, Pai, desanimados. Ó Deus, aqueles que estão parafusados nas coisas dessa vida, Senhor. Ó meu Deus, liberta, tira, nós não temos nada aqui tudo está acabando. A ferrugem está corroendo, o ladrão pode vir roubar. Ó Deus, mas a tua palavra, a vida eterna que o Senhor nos deu, ninguém rouba. É mais do que ouro, prata. Deus, obrigado, Senhor,
por esses irmãos que enviaram seus nomes, aqueles que não enviaram, Pai, estão participando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a bênção do Senhor possa ser concretizada, Pai. Em nome de Jesus agora, Pai, vamos sair do santuário, mas não da Tua presença, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da proteção divina, e que possamos viver em comunhão com o Senhor todos os momentos, Pai. Ó Deus, pastor Weber, Senhor, ungido servo de Deus, este anjo que o Senhor levou há décadas para o Rio de Janeiro, que tem sido uma bênção para o povo ali, seus obreiros, Pai, todos os irmãos ali no Rio de Janeiro, a partícula da noiva do Senhor ali, espalhada por todos os 4 cantos da terra. Deus bendito, quando um membro do corpo é honrado e abençoado, todos os demais são beneficiados. Nós oramos e te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém.